Fernando, para o jogo de hoje, então, o que a gente pode esperar? Alguma novidade com relação a uma possível formação? O que tá pensando aí o Sampaoli? Ninguém nunca sabe o que tá pensando o Sampaoli, acho que nem ele. Acho que ele só define ali na hora mesmo, porque é impressionante como é difícil saber quem vai jogar com o técnico do Atlético. Mas o que nós podemos esperar do Atlético para esse jogo importante de hoje no Campeonato Mineiro? Em termos de escalação, eu não me arrisco a cravar nada, né, com relação ao Sampaoli. Mas a gente pode falar que vão ter estreias com certeza. Jogadores que não atuaram, né? O próprio Minda, que não atuou, deve ter uma chance hoje. O Preciado, acredito que deva fazer sua estreia na lateral direita. E o Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, que é um homem de confiança ali na meia também, deve ter uma oportunidade. Além dessas estreias, o Atlético vai estrear a camisa branca, né? A camisa branca que deve chegar nas lojas só no próximo mês. Mas é um uniforme muito bonito. Na minha opinião, uma das camisas mais bonitas que o Atlético fez. O Atlético estreia hoje. É mais bonita ainda que a titular, tá? O torcedor atleticano que for ao campo aí vai poder Simples ver. No futebol é o que funciona. Simples é o que funciona. É o minimalismo, né? O minimalismo, exatamente. ele faz a diferença. Eu gostei muito dessa camisa. Achei ela muito bonita. Achei ela mais bonita que a camisa titular. Mas com relação ao time, Gris, acredito que vai ser uma mescla. Não deva manter todos ali que jogaram contra o Tombense, né, que entraram contra o Tombense, que foi ali, digamos, a força máxima, né, os chamados titulares ali para a temporada, porque Sampaoli também pensa no domingo, né? Então, para colocar 3 jogos seguidos ali logo no início e ainda pensando no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, quando estreia contra o Palmeiras, então acredito que vai mesclar. Alguns jogadores que ficaram no banco, que não entraram, como o Minda, como o próprio Alexander, acredito que vão ter chances aí, vão ter minutagem no jogo de hoje. Ô Amanda, independentemente do time que escolher aí o Sampaoli, provavelmente esse time misto ou esse time mexido, como disse o Fernando, pensando também no clássico de domingo contra o Cruzeiro, dá pra dizer que o Atlético é favorito contra o América ou que as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro dizem o contrário? As primeiras rodadas dizem o contrário. Acho que o Atlético não é o favorito. Nesse momento, pelo que vem desempenhando e os números também nos mostram isso, o favorito para essa partida é o América. Acredito que isso não é um problema ao Atlético. Afinal de contas, a questão do favoritismo é muito mais por parte dos torcedores, de modo geral. O favoritismo ele só acontece a partir do momento em que o América, no caso, entra dentro de campo e mostra ser o favorito jogando bola. Então, acho que o Atlético não tem que se preocupar nesse momento. Acho que a única preocupação do Atlético é fazer um bom jogo, conquistar uma vitória. Afinal de contas, uma derrota ou um certo empate jogando mal, isso pode trazer também consequências anímicas para dentro do grupo, para dentro da equipe. Logo na sequência já tem o Cruzeiro também. Acho que uma injeção de ânimo, naturalmente, seria 3 pontos e conquistar a primeira vitória dentro do Campeonato Mineiro, Gris. Ô, Presunto, você já cravou a vitória do Atlético aqui hoje na abertura do nosso Resenha da Fã. Dá pra dizer, então, que o Atlético é favorito, independentemente das escolhas que fizer o Sampaoli pra time titular, pra começar a partida de logo mais? Aquela coisa do apesar de você pro atleticano hoje em relação ao Sampaoli, porque eu acho que ele tem tomado muitas escolhas ruins nesse início de ano. Ano passado também. Parecia até o início desse ano. Então, eu não gosto do trabalho de Sampaoli no Galo. Eu acho que é um dos piores da carreira dele, que é marcada por trabalhos ruins. Enfim, eu penso que, independente disso, hoje o Galo vencerá pela mística. Pela mística diante do América, que o Galo sempre vence o América. Eu tô acreditando nesse resultado hoje, e falando até pelo desespero, cara. O Galo tem que vencer a todo custo hoje. Pra mim, hoje é um jogo de desesperado pro Galo. Hoje é uma partida de desespero pro Atlético, porque se não vencer hoje, dificilmente vai pro mata-mata do Campeonato Mineiro, cara. Porque no domingo contra o Cruzeiro, vindo de mais uma derrota ou de um empate, time sem confiança, diante de um Cruzeiro que tá voando, eu não consigo ver o Galo vencendo o Cruzeiro no domingo. Pra mim será uma surpresa se o Galo vencer o Cruzeiro no domingo. Pra mim o Cruzeiro é muito favorito. Poucos clássicos no Brasil hoje, pra mim, tem um favorito tão claro. Então, eu de verdade vejo assim para o domingo. Então, hoje é uma partida que tem que vencer ou vencer. Quando eu digo que o Galo vencerá hoje, é até uma afirmação em tom obrigatório. O Galo tem que vencer a todo custo hoje. E eu acredito que o time vai entrar com uma postura para buscar esse resultado. E tem favoritismo na partida de hoje? Pela qualidade do elenco, pela questão da camisa, eu acho que isso tudo pode acabar pesando. O Galo, cara, é uma loucura, gente. E a Amanda tá certa. O pior é que a Amanda tá certa. O pior não, pô, é melhor. O pior é que a Amanda tá certa no sentido de que, tipo,
o Galo da Série A, de forma prática, pelo futebol apresentado, com um elenco de milhões, não é tão favorito ao ponto da gente cravar com certeza absoluta diante do América. O América, quase rebaixado para a Série C, não representa uma inferioridade tão clara dentro de campo em relação ao Galo hoje. Isso é um absurdo, mas a Amanda tá certa. Eu considero um favoritismo mínimo, mas a Amanda tá certa em dizer que não. Olhando de maneira muito racional, hoje o Galo não tá jogando mais bola com o América. Não, mas é porque assim, a gente fica sempre com... A nossa cabeça, ela vai levar a gente pra imaginar que os times que têm bons jogadores sempre podem jogar melhor. Quando eles não estão jogando bem, eles sempre podem jogar melhor, né? A gente sabe que o Atlético, no máximo que pode jogar com todos esses jogadores que o Atlético tem, o Atlético vai jogar muito melhor do que ele jogou nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Que se ele fizer isso hoje, a tendência é que ele vença o América. O ponto é que a gente precisa sair um pouco se a gente sair um pouco da imaginação e olhar para a realidade do que os times jogaram nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, tanto o Atlético quanto o América até tira o jogo contra o Itabirito, que foi um jogo bem ruim por parte do América, mas se a gente for olhar para o todo, o América de fato jogou melhor do que o Atlético nesse Campeonato Mineiro, mas se eu tivesse que dar um favoritismo para alguém nesse jogo, eu ainda daria um favoritismo pequeno pro América. Amanda, só um outro ponto a respeito desse jogo ainda. O Fernando falou das possibilidades aí de estreia do Preciado, do Alan Minda e do Vitor Hugo. Quero saber qual dos 3 te causa a maior expectativa. O Preciado. Acho que é um atleta muito forte fisicamente, mas não é só força. Ele tem também técnica e pode ajudar muito o Atlético também, pensando nas transições que eventualmente isso deve acontecer dentro do campo. É natural que para um primeiro jogo, para uma estreia, existe um pouquinho dessa tensão que paira no ar para alguns atletas. Ele, sendo um atleta já experiente, isso pode ser contornado facilmente durante a partida, mas é o que mais me gera uma expectativa para ver como será o Preciado dentro do Atlético, e aí não quer dizer que vai ser só esse jogo, vai dizer o que é o atleta Preciado, não. Mas acho que pela entrega do Natanael, existe sim uma grande justificativa do Atlético no mercado para uma contratação desse nível. Para mim, ele é muito acima da média. Um atleta que vai entregar, consequentemente, muito ao Atlético, porque o seu próprio concorrente pela posição é alguém que ainda não consegue se firmar como titular, embora tenha sido titular não somente essa temporada, o ano passado também em alguns momentos, mas vai ver que esse ano o Atlético, essa mexida do Atlético no mercado vai valer a pena se tratando de lateral direito. Eu sou muito fã do Preciado, acho muito também. Bom jogador, mas eu duvido que o Sampaoli vai escalar ele numa linha de 4 no time do Atlético, principalmente antes da chegada de um primeiro volante de fato. O futebol dele é apreciado por você? É apreciado por mim, mas acho que se ele for titular hoje, o Atlético vai jogar com 3 zagueiros contra o América. A parada é que o Sampaoli mete a linha de 3 independente de ter 3 zagueiros em campo, né? Por exemplo, ano passado foi com o Vera, naquele próprio clássico com o Cruzeiro da estreia. Sim. E eu acho até que foi uma necessidade ali, porque o Galo não tem primeiro volante, ele resolveu alguns problemas. Sendo justo, eu acho que a linha de 3 resolveu alguns problemas ano passado. Bola aérea, primeira bola de sobra, saída de bola, a linha pós-área ali, a entrada do Galo, de área do Galo estava muito exposta, o perímetro ali estava muito exposto. Eu acho que a linha de 3, sendo justo, que o São Paulo resolveu alguns problemas no ano passado. Mas eu não trabalharia com ele como a minha escalação ideal. Mas ele já botou nesse início de ano até o Natanael pra jogar na linha de 3. O Renan Lodge chegou a jogar também. Jogaram encaixados. E eu não consigo gostar desses improvisos, o Gris. Eu acho que uma coisa é você improvisar na medida que o ano vai te exigindo isso, mas quando você começa a improvisar agora, cara, você dá um sinal que você tá planejando os improvisos. Não dá pra planejar improviso. Cara, improviso se improvisa e depois se resolve. Eu espero firmemente que o Preciado jogue numa linha de 4. Eu quero discordar de você nessa. Eu entendo sua linha, que você tá alinhado com o que o São Paulo pensa, mas... Não é nem com o que eu penso, é mais com a característica. Com a cabeça. O Preciado é um jogador pra defender... Muito ofensivo, né? Triste. Muito ofensivo. Mas o próprio Lodge, eu acho que é um lateral ofensivo, não é tão... Mas mudou muito, né? De explosão, bruto, assim, quanto o Preciado. O Madrid mudou muito. Na Europa os laterais vão se tornando mais equilibrados. A gente vê esses caras que voltam pro Brasil. O Renan Lodge chegou a jogar como zagueiro, né? Todos esses que a gente vê voltando pro Brasil, cara, Alexandro, o Teles, que foi pro Botafogo, esses caras voltam pro Brasil com uma capacidade... O Felipe, o Rafinha, que voltaram antes, tem uma capacidade de leitura tática impressionante, que deixam eles um passinho à frente. Então, eu penso que o Preciado, pra mim, tem que jogar numa linha de 4.
eu quero discordar de você e torço pra que você esteja errado. Eu em geral, acho que o Atlético concordo com você que o Atlético achou uma boa solução ano passado, no momento que precisava, mas depois estagnou também. Essa linha de 3 ali, de 5, em determinado momento, ela não evoluiu. Mas enfim, vamos aguardar. Eu tenho muita curiosidade para ver qual a ideia do Sampaoli com o Preciado.